E aí, Rejane? Eu contei com a ajuda da Universitária Maria. Ah, que ótimo! Como é que você está? Pronto, caminhando, né? Eu venho dizendo que a gente não pode estar bem quando tantos estão Sim. mal, né? E seria egoísmo da gente, vem repetindo isso, é egoísmo Aham. da gente dizer que a gente está bem num cenário onde há tanta dor, além da dor, a gente está convivendo com mais miserabilidade, menos tudo, né? Então é difícil. Você está me vendo bem? Estou te vendo bem. Ah, tá ótimo. Que a minha imagem aqui para mim congelou. Mas se você está me vendo, Congelou? para mim congelou. Não. Não, você eu tô Tá- te vendo normal, mas a minha, para mim mesmo, tá congelada. Mas saiu de menos, isso não é problema. Não, mas você está com movimento e está bem. Deixa eu te falar, eu botei um temporizador aqui. Quando o galo Hum, começar a cantar, é porque falam 15 minutos. Quer dizer, a gente não precisa ficar esse tempo todo. uhum, Eu coloquei porque com o Francisco, que eu conversei, consultor lá da ONU, o assunto se estendeu e o Instagram só deixa a gente fazer uma live de 1 hora. E aí deu uhum. 1 hora e ele estava falando lá já 11 e pouca da noite na Suécia e deu Nossa. 1 hora, cortou e foi até meio assim, porque eu nem me despedi dele, nem fez Uhum, as finais, mas porque o assunto também acabou rendendo, entendeu? E uhum, aí, uhum. e aí eu ia te pedir uma outra coisa também, se a Maria depois pode te ajudar. Hum. Quando encerrar o vídeo, vai perguntar se quer salvar o vídeo. Sim, sim. Eu Isso. salvo. Salva. E aí manda depois, eu entro lá no teu perfil, eu pego o link, e aí Ok. eu tenho um programinha que eu consigo baixar o vídeo Show. da conta, porque aí isso aí está alimentando o nosso canal. Né? Sim, beleza. Então, muita gente estava esperando que a gente conversasse dentro do que nós estamos investidos no momento. Mas eu fiz Uhum. de deixar bem claro que essa conversa, na verdade, é um bate-papo entre duas pessoas que, acima de qualquer coisa, militam pelo bem, né? De que Uhum. a cultura, pela boa educação, pelo bem. E aí a gente tem algo muito em comum e, o coletivo Baixada Nunca Se Rende é um coletivo que tenta dar visibilidade aos artistas da Baixada Fluminense, que você conhece muito bem, a região, né, e conhece artistas também, e sabe que a Baixada Fluminense tem um grande número de artistas, muito, mas muito mesmo, os seus quase 4 milhões de habitantes, e muitos não têm visibilidade, né, dentro com o seu trabalho. E aí a proposta do DXD é isso. Já que aconteceu essa infelicidade do contato das pessoas passarem a ser mais virtual, né, do que presencial, a gente já pegou dentro do limão tentar fazer uma limonada. E aí a gente Uhum. vem convidando pessoas que têm a ver com a Baixada Fluminense e que tenha um lugar de fala, né, a esse respeito. Então, assim, eu te conheço, né, nós nos conhecemos há muitos anos, né, e aí é legal saber um pouco da Rejane, né? Rejane, até coisas simples. Rejane é natural de São João de Meriti, Sim, sim, é de São João sim. igual a mim, né? Eu também De nasci São em São João. João. De São João. Eu nasci ali na. Você nasceu em Santa casa? Terezinha.
não. Eu nasci na Menino Jesus. Não, eu não nasci na Santa Terezinha. Meu pai trabalhava na Tijuca. Vou começar a contar um pouquinho, pode? Uhum. Claro, fica à vontade. Primeiro agradecer, né? Acho que falar da Baixada para a gente, falar de uma identidade nossa é muito importante. Uhum. Eu sou filha da Baixada, filha de pais da Baixada. Meus avós paternos trabalhavam carregando cana de açúcar para abastecer e enriquecer as famílias nobres, entre aspas, de São João de Meriti. Eles carregavam cana do canavial para abastecer aquelas pastelarias tantas que você deve ter na memória, sim, como eu tinha. Então, só nasci na Tijuca porque meu pai sempre foi motorista, mas trabalhava numa concessionária perto da Tijuca e tinha um hospital lá, que eu não me lembro o nome, acho que era Santa Terezinha também, eu só nasci lá. Meu filho nasceu lá. Isso, eu só nasci lá. Coincidência, né, Renato? Eu só nasci lá e sempre morei na Baixada. E uma coisa da Baixada que a gente tem de São João, e acho que é um sentimento muito da Baixada, que quando a gente tem essa identidade, a gente faz questão de dizer que é da Baixada. Com certeza. Seja de São João, seja de Nova Iguaçu, seja de Belfor Roxo. A gente tem isso. Eu me lembro, Renato, que quando eu fiz o ensino normal em Madureira, no Carmela Dutra, antes tem uma passagem que tinha uma vizinha que, à época, eu morava no Morro Santa Helena, na Rua Piauí. E à época, as meninas que namoravam não podiam namorar sozinha, tinha que levar alguém, uma criança para acompanhar. E eu acompanhava a Neia, que namorava. E a Neia dizia para os namorados dela que ela morava na Pavuna. A Pavuna era nobre, e eu ficava com muita raiva. Eu era pequena, mas eu ficava com muita raiva daquilo, porque eu não gostava que não falasse São João, e aquilo me incomodava muito. E no ensino normal, as meninas também não falavam que eu morava em São João, e numa aula de filosofia, eu briguei muito falando que eu morava em São João, bati no peito, falei, São João de Meriti é uma cidade, é um município, e eu moro em São João de Meriti. Então, primeiro ter essa questão da identidade marcada na gente é muito importante. Com certeza. Ser jovem na Baixada Fluminense, e nós fomos, e da mesma forma que hoje tem os coletivos importantes, nos anos 80 e nos anos 90, nós tivemos muitos movimentos culturais. Esses movimentos não eram só na Baixada, eu comecei a participar de um movimento cultural na Cooperativa dos Artistas Independentes dos Subúrbios, na CAIS, que funcionava em pilares ali pela abolição. Eram poetas, escritores, gente do teatro, de música. Só que, na Baixada, em São João, quer dizer, eu posso falar por São João, mas havia em toda a Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, em outros, a gente começou a criar a CAU, né? Eu deixei a CAIS e comecei a participar da CAU. Eu fui a uma reunião da CAU e aí tem muita gente... A CAU... CAU é Comunidade Antiócio. Ah, sim. A CAU surgiu em 1982. Nossa Senhora. Tinha um bar. Respeita tinha um bar. Sim, tinha um bar na Pavuna chamado Pereira, que o pessoal ia, bar do Pereira, se eu não me engano era isso. E ali a gente começou a discutir as questões de cultura e tal. Eu ainda não fazia muito parte, eu ia ao bar, mas eu não fazia parte. Minha irmã fazia parte, junto com meu primo. E uma vez, meio irmã mais velha, eu quis ir participar de uma reunião. E essa reunião estava acontecendo na Rua da Matriz. Olha esse cenário. Um grupo de jovens imenso sentado no chão,
e não tinha luz. Eles arrumaram um apartamento para ficar nesse apartamento, discutindo cultura e arte, e não tinha luz. E passava uma vela na mão de cada um, e cada um falava das suas dores e angústias, sem nenhuma mediação. Assim, era uma catarse coletiva. Muita gente com muitas crises de existência, como meu primo, por exemplo, que estava vivendo questões da sexualidade dele, adolescentes, muito adolescentes, saindo da adolescência, entrando na juventude. E eles passavam uma vela e começavam a falar. Eu vi aquilo, eu briguei com o grupo, falei que maluquice ela aquela e tal. Bom, e aí falei para eles que a gente precisava agir e atuar. E aí nós criamos as primeiras ações. A primeira ação, a gente criou uma ação chamada Dia de Lazer. Esse Dia de Lazer acontecia no domingo, a gente ia para uma rua e levava teatro, dança, cultura, música, literatura. O primeiro Dia de Lazer aconteceu na minha rua. Na minha rua, a gente tem até foto disso. Depois a gente foi para o meio do Jardim Metrópole, Jardim Redentor, e a gente ia levando até que as sendas começou a perceber que tinha um grupo ali que tinha uma atuação, nos convidou para fazer o Dia da Criação, que a gente fez lá no shopping, lá naquele shopping, que hoje é shopping, ali eram as sendas grandes. Isso, a gente fez ali. E a gente se reunia também, e a gente tinha parceria com o Sesc. Só que o Sesc, ele fazia questão de ter o grupinho seleto dele, seleto dele de teatro. Eles não faziam nada para o povo, vamos dizer assim. E eram brigas também homéricas. Mas conseguimos também fazer peças de teatro ali, conseguimos fazer shows, conseguimos ganhar um espaço. Fizemos a adaptação, estudamos Mayakovsky, estudamos literatura, fizemos muita coisa junto com o Sesc. E foi aí que a gente criou, depois da área de lazer, a gente criou o Quatro em Ponto, que é um movimento cultural que ficou mais conhecido, né? Que acontecia... Na verdade, eu sou, de certa forma, um herdeiro disso, né? Que a primeira vez que eu ouvi falar sobre cultura, essa palavra cultura, e essa coisa do teatro, da rua, eu ouvia falar do movimento que acontecia na Praça da Atriz, não era isso? Isso, quinzenalmente, às 4 em ponto, que terminava 6 horas por cada missa. E a gente tinha também ali também nasceu com o Frei Davi, o grande, porque as coisas se desdobravam muito, né? A gente tem o Quatro em Ponto como grande percussor de muitas ações, mas tinha ali toda uma efervescência cultural, política. Havia, à época, duas grandes divisões políticas, que eram o PDT e o PT, né? Esse grupo forte na Baixada, tanto do PT quanto do PDT, produzia cultura. Mas tinha uma coisa na CAL que talvez não tenha... talvez a gente não tenha... não que não tenha vivido, não é isso, não tenha perdurado. Nós não admitimos, eu hoje vejo de forma ingênua, tá? Mas nós não admitimos, tínhamos posicionamentos políticos partidários à época, mas nós não admitimos que nenhum político entrasse no movimento. Nenhum. Então, isso algumas vezes fechou portas, muitas vezes, e outras vezes nos deu a autonomia, o sonho, a ingenuidade do grupo que a gente teve, manteve.
mas acho que se a gente tivesse uma visão não tão, vamos dizer assim, romântica, acho que a gente tinha mudado um pouco mais o cenário da Baixada. A gente tem isso. O Quatro em Ponto foi até que ano? Até 95, Olha só. ou mais a gente ainda fez. Até pouco tempo a gente fez um na Marra lá, num dezembro. Durou muitos anos. Eu lembro assim, eu lembro do Quatro em Ponto a partir de 89, porque aí era a minha idade, né? Eu estava com 15 anos, então assim, eu lembro do Quatro em Ponto mais a partir de 89. Em 94, em 94 eu já era animador cultural. Então, quer dizer, ele foi até 95, eu ainda peguei ações na Matriz, ainda já na função de animador cultural do Leonel Brizola, na verdade, né? A Maria está falando aqui que foi marca em 95. Foi sim, acho que entrou pelos anos 2000, porque eu levava o João pequeno, eles todos pequenos, os nossos filhos acabaram participando, né? Agora, resultou muito outros movimentos, Momumê, nós temos muitos grupos de música e de teatro, cantoras, inclusive, a Alene Moraes, a Aura Martins, tantas outras saíram, cantaram conosco no Quatro em Ponto. Eu, por exemplo, agora eu penso uma coisa, eu pesquisei hoje para poder ler um pouco a respeito e poder estar falando isso, conversando isso com você, embora, porque foi uma coisa da época que eu tinha 14, que eu passei a conhecer, eu tinha 14, 15 anos, porque comecei a fazer teatro nessa época. Então eu passei por esses movimentos culturais. Aí tinha o César Marques, que depois faleceu há pouco tempo, César Marques, que era do César Rua, um amigo, Sidney Portela, Almir Pires, Mário, uma galera toda, Jefferson Duarte, que era um grande artista. Muito, sim. Jô, tinha uma galera, né? Tinha uma galera toda dali. E eu fui procurar isso para poder dar uma relembrada, e eu não achei isso registrado em lugar nenhum da internet. Renato, isso a gente tem esse grupo, ele está muito firme ainda na gente, né? A gente é um grupo ainda que se ama muito, sobretudo. Nós casamos entre esses grupos, tem muitos que são casados, né? E a gente se reúne. E se tem uma coisa que a gente lastima é que não tem nenhum dado escrito. A gente tem registros fotográficos, a gente tem registros escritos, inclusive, mas a gente não tem nada academicamente documentado. Isso é uma falta. Eu me cobro, o Walter, inclusive, nos cobra muito isso. Ele, enquanto historiador, ele cobra isso, porque todo mundo sabe o que foi o Quatro em Ponto, o que foi a CAU. Muitas gerações falam disso, mas a gente não tem. E eu não quero puxar para a nossa sardinha meritiense isso, mas não há na Baixada nenhum movimento tão expressivo quanto o Quatro em Ponto. Vinha gente da Baixada toda para ele. A gente lotava aquela Praça da Matriz. E durante muito tempo, sem nenhum dinheiro público, sem nenhum. Nós carregávamos caixas, era mambembe, era autônomo e era maravilhoso de se ver, né? Um espetáculo de teatro, de música, de dança, de música, né? Eu vou fazer uma pergunta. É interessante isso. É um movimento que marcou uma geração, tanto é que conheci pessoas envolvidas no movimento, comecei a fazer teatro com algumas delas, né, que já dessa herança, né? O Frei Davi teve uma importância muito grande ali na Matriz, primeiro pré-vestibular para negros e carentes,
né, na Igreja da Matriz. Inclusive, vários amigos meus se formaram, tiveram acesso à universidade a partir desse projeto e tal. Mas você acha que aí, porque assim, uma das falas do BXD é a sustentabilidade do artista. Então, assim, é legal que tenha acontecido de maneira orgânica esse movimento. Mas é justo que tenha acontecido sem ter tido apoio de ninguém? Não, claro que não. Lá no início eu me refiro a isso. A nossa ingenuidade. Nós não soubemos, primeiro, a gente discutia isso muito, o músico tinha que ter sido mais prestigiado, tinha que ter sido mais profissional, mas nós não entendíamos a questão profissional, toda vez que, com uma ingenuidade danada e às vezes até burra, vamos dizer assim, mas porque nós tínhamos muito medo, e a gente conhece muito bem, você conhece muito bem, a suja política. Eu sou professora aposentada de São João de Meriti, 8 meses sem salário, e não há, parece que não há lei em São João de Meriti. Né? Na verdade, ou melhor, as leis existem para os poucos, para aqueles poucos. Então, você imagina isso na década de 80, entendeu? Então, nós vimos muita coisa, né? E o nosso medo é que nós fôssemos violentados em nossas convicções. Os anos 80 ainda era um ano meio... foi uma década ainda assim, meio temerária, né? Sim. Eu estudava na UERJ e você ainda vinha... Sim, eu estava estava entrando na UERJ e você ainda via resquícios da ditadura ainda muito forte, né? Então, tínhamos que ter muito cuidado. 82 foi a questão da direta, tudo aquilo lá, a gente viveu aquilo tudo, né? Então, tínhamos que ter muito cuidado, né? E sobretudo na Baixada com mão branca, com tantos mitos que não eram mitos e que eram... Você sabia, eu cansei por causa desse meu cabelo enrolado e de andar que nem hippie, achar que eu era marginal e sofrer repressões mesmo, de ser revistada, essas coisas. Então, os tempos eram outros mesmos, né? Com certeza. E é interessante porque... na verdade, quando você fala assim, de uma forma ingênua ou de uma forma até meio burra, eu tiro qualquer problema, qualquer questão em relação a isso, porque, na verdade, nós não fomos preparados para essa questão de exercer o direito à arte, de exercer o direito à cidadania. Nós não tivemos essa educação, não vieram os nossos pais, e principalmente na Baixada Fluminense, esse direito sempre nos foi negado. A Baixada sempre foi cidade dormitório. O que nós lutamos, a Arena Jovelina, ela é resultado de um trabalho lá atrás, em que nós fizemos o documento, entregamos ao prefeito Fortuna, na época do Circo Voador, que a gente queria uma lona. E aí é uma briga que muita gente participou, o Bel, que é jornalista, o Chico, que também é jornalista, o Marcelo de Almeida, que é do teatro, que faz teatro, que ainda faz teatro, e tantos outros. Então, lutamos muito, mas é Baixada Fluminense. Uma coisa, a gente falava muito isso. Se a gente tivesse nascido na zona sul da cidade, aquele movimento ali teria explodido, entendeu? Seria nacional, porque era um grande acontecimento. Mas a gente era da Baixada. Para você ver, o movimento reggae de Belfor Roxo, né? Belfor Roxo é uma referência no reggae no Brasil. O movimento reggae tem uma fala parecida com essa, porque ele só passou a ser conhecido quando a rapaziada que é precursora do reggae em Belfor Roxo começaram a tocar no Maitá. Entendeu? Quando o pessoal invadiu os espaços da Zona Sul, e aí sim eles começaram a ter esse lugar de fala e serem ouvidos.
e aí o movimento começou a ser conhecido. Enquanto não acessaram a Zona Sul, não tinha, não foi conhecido, entendeu? Então, assim, realmente muita coisa acontece na Baixada e pouquíssimas pessoas tomam conhecimento, porque é negado o acesso, a divulgação é difícil, o empresariado, se a verba pública não chega, o empresariado também não vê a cultura como algo que venha beneficiar a comunidade. Ele não vê como assim, olha, eu vou colocar um dinheiro aqui num grupo de teatro, porque são menos 50 jovens se envolvendo em outro tipo de atividade, ou eu vou associar a imagem da minha empresa a um projeto que é positivo, a um projeto de cidadania, entendeu? O empresariado não é só da Baixada, não, né? Na sua grande maioria, não tem essa leitura do investimento na cultura, entendeu? E nessa ideia da associação de imagem como algo positivo para a empresa dele. Ele acha que é custo, que é gastar, não que é investimento. Não vê como investimento. É verdade, Renato, é verdade. E uma outra coisa importante, comparando um pouco os coletivos de hoje com o que a gente viveu lá, os coletivos, o que eu vejo no jovem hoje, eu não gosto muito dessa palavra empoderado, mas é a identidade que nós tínhamos, forte, ainda mais forte. Essa coisa de resistir, de lutar, de exigir direitos é muito forte hoje, que nós não tínhamos naquela época. Nós tínhamos uma identidade, uma paixão pela Baixada, pela arte, mas nós não nos apropriamos disso enquanto direito, de lutar, que a Baixada tinha que ter um espaço cultural, ir até o Estado e cobrar isso. Nós não fizemos isso. Nós fazíamos a revelia do Estado, tinha que ser diferente. Sim, fazer a revelia, a prefeitura deixando ou não, a gente fazia. Dane-se, era isso que mais ou menos acontecia. Mas nós tínhamos que ser mais, tínhamos que cobrar do Estado que a gente tinha que fazer isso. Quando aquele anfiteatro ali acabou, que eles mexeram ali, na praça. Deu uma dó, porque é toda uma história ali, né? Que tinha, quando eu passo ali, não vejo aquele anfiteatro ali. É uma outra coisa. Dói muito. O nosso poder público não está... ele não está ligado, né, vou usar essa expressão, ele não está ligado na afetividade e o pertencimento do cidadão que vive no lugar, no espaço público. Então, por exemplo, quando você fala assim que ter desfeito um anfiteatro na Praça da Matriz te deu um sentimento de perda e tal, quantas pessoas passaram pelo Quatro Encontros e de repente olham a Praça da Matriz até hoje e falam assim, pô, acabaram com isso aqui para nada, para não fazer absolutamente nada, né? Sim. Então, sim. assim, mas o poder público não está ligado no afeto que às vezes o cidadão tem com a região que ele mora, com o lugar que ele mora. Na verdade, Renato, a questão não é nem só afetiva, é claro, é uma memória afetiva, mas é uma memória histórica cultural da cidade. Sim. No Rio, tem um projeto chamado Rio Memórias, que recupera a memória que foi apagada, e o anfiteatro foi apagado. Então, quando nós que construímos toda essa história a partir daquele anfiteatro ali, que era cenário da CAU, do Quatro em Ponto, e de tantas outras ações culturais, porque os jovens se reuniam diariamente ali para discutir cultura, política e atividades artísticas na cidade e na Baixada, né? E as atividades culturais, elas se conversavam, elas dialogavam. A gente dialogava com o pessoal de Nilópolis, com o pessoal de Belfor Roxo, com o pessoal de Nova Iguaçu, de Caxias. Então, havia um diálogo permanente, né? E constante ali. Diariamente, nós nos encontrávamos ali para fazer essas atividades. E
E a diferença hoje que eu vejo isso, é que o jovem hoje sabe, e isso me emociona até um pouco, quando atuava na Sexta CRE lá e vi os coletivos lá do Chapadão, da Pedreiros, os que os meninos estão fazendo, Nós conversamos entendendo isso de forma estrutural, não só de forma artística, isso Sim. é magnífico. Isso é magnífico. Aqui na Cidade de Deus, hoje, eu tenho ex-alunos já ali dentro, atuando no coletivo marginal, que já propõe, né, uma discussão. E agora, por conta da pandemia, a Frente CDD, né, que os camaradas fazem um trabalho fantástico, assim, entendeu? E são eles por eles mesmos, né? Já tem essa autonomia de pensamento que às vezes a gente ficava um tanto quanto perdido lá atrás. Eles não, eles já sabem. E eu vejo muito hoje, muita gente deixou de fazer de determinados segmentos. Mas hoje eu vejo, por exemplo, que o pessoal do rap assumiu meio essa postura, né? Assim, não, aquela praça ali é minha, eu vou fazer uma roda de rap toda sexta-feira. Não, aquela praça ali é minha. Eu vou criar o slam, que eles não falam mais sarau. Mas maravilhoso isso. Mas o que é o slam? O slam é o antigo sarau de poesia. Exato. E tomando os espaços públicos com propriedade. Eu acho que tem uma galera aí muito esperta. Eu acho que reprimir é um retrocesso muito grande. Não, de jeito nenhum. É um retrocesso muito grande e perigoso, porque toda repressão ela é muito perigosa com aquilo que pode vir de retorno, né? Como a gente conversou lá, que eu falei assim, ó, é um pêndulo. Você segura o pêndulo de um lado e fica segurando. Pô, fica aí, pêndulo. A hora que esse pêndulo solta, ele vem derrubando tudo. E aí ele não respeita mais nada, ele atravessa, Sim. vai derrubar e derruba. Enfim, né? São questões que a gente vive nesse momento e que a gente precisa estar sempre atento. Agora, a juventude linda tem aí na rua, né? Fazendo bastante coisa, mas ainda é pouco. Né? Sim. A gente precisa avançar mais. E eu acho que avançar, principalmente nesse sentido de acionar o poder público, entendeu? De que existe uma juventude que tem voz, existe uma juventude que tem fala e que pensa, e que nem tudo é academicismo, nem tudo é academia que ensina, entendeu? Que existe uma educação social muito forte na rua, né? E existe uma cultura muito viva dentro das favelas, dentro da comunidade. Muito bonita. E outra coisa que eu vejo, Renato, diferente da gente, não que a gente, talvez que a época, o nível de pobreza não é que não existisse, mas talvez não estivesse tão às claras para a gente, até porque eu sempre tive dificuldade, minha mãe morreu, eu tinha 17 anos, fiquei só com meu pai, ficou alcoólatra, então tive muita dificuldade. Os coletivos hoje não estão preocupados, como a gente não quer só comida, né? Mas eles querem tudo. Eles querem comida, diversão e arte, quer dizer, essas ações nas comunidades, onde eles conseguem ver a integralidade das coisas, ver a cultura, ver a literatura, ver a arte, mas ver as necessidades básicas do ser humano e cobrar disso. Isso é bem interessante. Bem interessante. A gente falava muito isso lá atrás, nos anos 80, que o maior problema da Baixada Fluminense, que ainda é o maior problema, é o saneamento. Ainda é o maior problema. Que o nome
básico. Básico. Sim, Já sim. está falando básico. Quando veio a pandemia, eu me preocupei logo com São João. É a maior densidade demográfica. Da É a maior América. densidade demográfica. Então, por aí já sinaliza que poderia haver o maior número de mortes, né? Sim. E que ainda, não sei, espero que não, não confio em nada nas autoridades públicas de São João, tenho os meus motivos. Temos. Exato. E pode isso ainda, que não aconteça, mas é gritante as necessidades da Baixada que ainda não foram resolvidas, e muitas de acesso, de saneamento, de educação. Fui professora naquela rede durante 29 anos, na rede municipal de São João, e nada tinha, e nada mudou, né? Queria até falar um pouco dessa questão da identidade. Eu fui professora no CIEP 378, Tereza Peixoto Gonçalves, que é o CIEP municipalizado. Fica e uma onde, vez ali? no alto do Morro Santa Helena. O morro do lado do Carrapato, aquele morro ao lado do Carrapato, do Bombeiro, ali é o Morro Santa Helena. No alto tem o CIEP, esse é o CIEP. Eu dei aula ali. E uma vez dando aula, ali na rua Santa Maria, tem um local conhecido como Congo. Eu tinha muitos alunos do Congo. E eles faziam bullying com os meninos que moravam no Congo. E aquilo me incomodou muito, porque meninos que moravam na parte de baixo do morro, mas no morro, onde era o antigo Posto Carinhoso, você lembra do Posto Carinhoso? Então, os meninos que moravam ali, no morro ainda, debochavam dos meninos do Congo e das meninas. E eu falei, nós somos todos do mesmo lugar. Eu morava ali, eu não morava mais ali, morava já no Bonifácio, mas minha avó, minha família toda, e eu fui criada ali na Rua Piauí. E eu percebi que eu precisava mostrar a história deles mesmo, que eles não percebiam que quando eles falavam do morro e deles, eles estavam falando deles mesmos, renegando a identidade deles. E aí a gente criou o projeto Morro Santa Helena, Nossa Identidade, Nossa Gente. E foi em 2002, isso, eu ganhei o prêmio de melhor professora à época. O que eu fiz com eles? Como eu conhecia o morro todo, eu separei por ruas. Eu tinha 2 turmas de 8ª série à época. Eu separei por ruas, cada grupo, construímos um censo histórico, demográfico, cultural e econômico, e eles foram pesquisar. Iam como se fossem recenseadores. Isso é todo um processo, né? E aí depois nós colocamos isso em estatística e conhecemos. E comecei a fazer aulas passeio com eles, levando eles a conhecer a história do morro. Que eu conhecia muito a história do morro, né? Minha avó tinha 90 anos, estava ali. A primeira escola, que é a Escola Armando de Oliveira, onde eu estudei, era ali. Tinha o Clube Real, que tinha ali. Tinha o moço, o seu Nego Ruim, que tocava sanfona. Tinha o moço que tocava sax. E aí eles começaram a conhecer a história deles mesmos. Porque eu mandava eles perguntarem para as pessoas mais velhas. E aí tinha os candomblés, tinha os centros de umbanda. E nós mapeamos o Morro Santa Helena. E eles conheceram. E a partir do momento que eles conheceram a história do morro, que era a história deles, eles mudaram completamente, Renato. Completamente. Sim. São meus alunos hoje, que viraram professores de língua portuguesa, professores de história. Eu ganhei o prêmio de melhor professora do município, à época, porque era o professor nota 10, com esse trabalho. Sim. E eu tenho certeza que eu modifiquei para sempre a vida de 80 alunos com esse trabalho de resgate de uma identidade, primeiro, nossa, mas que uma identidade coletiva. Isso foi até matéria do meu mestrado que eu interrompi, que era exatamente como a identidade coletiva
construída afasta o jovem de outras identidades negativas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, esse trabalho também é um trabalho que me marcou muito, que foi um trabalho bem legal e que me marcou como profissional e me marcou porque era a minha história. Eu não gostava de ouvi-los falar mal do morro, porque eles estavam falando mal de mim, deles, e eles não conseguiam perceber isso, né? A coisa pertencimento, o pertencimento, né? De ter esse pertencimento, né? É muito. E tem uma outra questão aí, de você saber que você está ali por um determinado fator histórico, que isso não te limita a ter que continuar e viver ou pensar o que querem que você pense como um camarada de cidade de dormitório ou de uma região menos favorecida. Detalhe. E eu descobri, inclusive, nas pesquisas históricas, que eu fui lá para aquele instituto de pesquisa, tem uma menina falando aqui das origens, eu descobri que o Congo, que de fato era onde as pessoas mais negras viviam, e negras mesmo, eu descobri que o Congo era o antigo quilombo. Olha isso. Aí, ó, o fator aí, ó. Era um antigo quilombo. Quer dizer, foi todo um resgate histórico que eu descobri lá com o Instituto do Gênesis, que tinha uma pesquisa da Baixada ali, que foi sempre um grande centro de cana-de-açúcar e de tudo mais, e que ali tinha, de fato, um quilombo. Então, tem todo um resgate de ancestralidade, que foi muito importante para os alunos, mudou a visão deles daquele espaço histórico-cultural, né? Saiu no jornal, eu tenho essas matérias. Eu posso mostrar um dia para vocês. O Ed MC falou ali, o Ed MC é jornalista, né? Ele está aqui embaixo também, está acompanhando, aí ele falou assim, a questão da autoestima, né? Sim, tudo foi afetado. A sua autoestima, de você saber que você... E a outra questão, né, porque a invisibilidade social, ela joga a autoestima do cara lá para baixo. E aí o cara quer aparecer de qualquer forma. E a forma que ele encontra, às vezes, de aparecer não é boa. Não é legal. E aí, quando você consegue dar essa questão, né, da autoestima, do conhecimento, do questionamento, da reflexão, do pertencimento à comunidade que ele faz parte, dos direitos que ele tem como cidadão, né, e ele começa a ter ações que o tira dessa invisibilidade a realização, né? E aí que você vê que tem uma galera com potencial muito grande, que é a galera que resiste a tudo, né, cara? Entendeu? A galera que resiste a tudo. Então, quando entra na universidade, arrebenta. Quando entra num grupo de teatro, arrebenta. Quando vai fazer música, arrebenta. Por quê? Porque são resistentes. Vem resistindo a muitas questões negativas. Então, quando ele encontra um caminho, eles são muito, né, nós, né, somos muito fortes dentro daquilo que nós propusemos a fazer, né? É verdade, Renato, é verdade. E, pô, aí você já fez todo o apanhado da educação e da cultura, porque era uma coisa que eu fiz umas anotações malucas aqui, né? Mas eu sigo muito, que eu ia falar sobre essa questão da cultura não formal e da educação, né? Da educação formal e não formal, que a gente precisa tirar um pouco esse rótulos, esse muro, né? Essa barreira. Sim, não existe. Sabe, Renato, cada vez mais, sobretudo a partir desse momento louco que a gente está vivendo, que acho que as nossas gerações nunca imaginaram viver, é preciso muito repensar o que é educação e como ela pode ser feita, né? O que é fundamental para existir para o ser humano enquanto ser humano
de que forma a gente pode aprender as coisas, que coisas nós necessitamos para sobreviver de fato, que vai nos fazer, que vai nos trazer dignidade, felicidade, respeito, empatia pelo outro, que vai fazer com que a gente sobreviva, sobretudo, com dignidade, justiça, igualdade de direitos, de deveres e de felicidade, né? Tu mostrou agora a tua moringa aí. Então, a gente precisa entender isso, né? Discutindo essas coisas de atividades remotas, o que a gente vai ter que pensar e os poderes públicos, cada qual dentro das suas esferas de atuação, tem que pensar que as atividades remotas farão parte da nossa vida. E o acesso, eu venho falando isso, ele vai ter que ser oportunizado da mesma forma que uma pessoa, quando apresenta deficiência, que ela precisa. Os que não têm precisarão ser atendidos de igual forma. A inclusão, né? É uma inclusão e a gente tem que pensar nisso imediatamente, né? O que aconteceu hoje revelou o quanto nós excluímos, né? O que aconteceu, a pandemia mostrou o quanto nós excluímos. Revelou... Isso, mas Renato, você, eu, muitos de nós que talvez estejamos aqui, nós da Baixada sabemos disso, o quanto somos excluídos há muito tempo. E eu tive, enquanto atuação profissional, mais de 20 anos da minha vida, atuando entre as comunidades de Pedreira e o Chapadão. Eu sempre vi isso. E uma vez eu ouvi uma juíza falar, meu Deus, eu não sabia que tinha tanta fome em Costa Barro, nem nunca tinha ouvido falar em Costa Barro. Então, exato. Então, nós já conhecemos isso há muito tempo. Há muito tempo. Isso foi revelado para alguns, porque para a gente sabe. E como sabe? Com certeza. Ó, o galo cantando. Vamos embora, então, né? Ó. tá dando para ouvir o galo cantando? Ouvi, maneiro. Deixa eu abaixar aqui. Queria te agradecer imensamente por ter tirado um passo rápido, né? Foram 45 minutos falando direto. Queria te agradecer imensamente por ter tirado esse tempo aí na sua agenda, que eu sei que são muitas reuniões durante o dia. Hoje eu já tive também com o território. Agradecer por essa história bacana, por sempre ter representado o nome da Baixada Fluminense, onde quer que você vá e o cargo que ocupe, eu sempre presenciei e sempre soube. Eu vou falar uma coisa que você falou para mim, eu acho que numa reunião que a gente teve, eu não sei se foi na CRE ou onde foi que nós estivemos juntos, que você falou assim, eu não esperava diferente de você. Né? Então, assim, você falou para mim, agora eu falo para você. Eu não esperava diferente de você, sabendo que você é gente da gente, é da Baixada. A gente sai da Baixada, mas a Baixada nunca sai da gente. Não sai. Nem deve. Eu costumo brincar, eu tiro foto num lugar e eu ponho que foi em São João de Meriti, entendeu? Aí as pessoas não devem entender muito. Deve pensar assim, mas por que ele bota que é São João de Meriti? Porque, na verdade, São João poderia ser desse jeito, entendeu? Não mas poderia ser, né? Então, é verdade. Agradecendo aí, e queria que você deixasse um abraço para os seus aí também, um alô. Eu quero de novo, um papo muito legal. Acho que eu só tenho uma parte disso, tem muita gente que fez cultura na época em que nós fizemos, tem muita gente para falar da Baixada.
eu posso te sugerir depois outros nomes, que Ótimo. vai falar da parte de teatro. Eu acho muito bom recuperar isso. Agradecer aí as postagens do Adorei, que gostei, a todos. Eu acho que ouvir a fala, recuperar a questão da Baixada e da Baixada Resiste, não deixar morrer a questão da nossa identidade, Renato, isso tem que ser um compromisso de todos nós que moramos e que tivemos pela Baixada ou que passamos culturalmente por ela ou ainda vivemos nela. Essa marca da Baixada em nós tem que ser muito forte. E é uma marca de resistência, de resiliência e de luta sempre. Um carinho imenso, agradeço a oportunidade, um beijo bem grande, tá bom? Obrigado e estamos na luta. A gente no coletivo, a gente costuma falar assim, abaixar, até o Gui Rodrigues, que é monobloco, tá aí, e Renato Biguli também. Aí a gente costuma gritar, a Baixada nunca se rende, galera, nunca, né? Fica uma coisa... Nunca, não pode se render nunca, né? E é isso aí. Nunca. Tá bom, Para sempre na gente. Um beijo, amigo. Beijão. Vou fechar aqui para gravar, tá bom? Tá legal, tá ótimo. Tá, Beijo. obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.